Produção colaborativa, um dos pontos que acaba sempre voltando é aquela questão do copyright e copyleft, né? Assim, até que ponto você consegue ter uma produção colaborativa dentro dos moldes que existem hoje, de copyright, e quais são as possibilidades que você tem de Creative Commons e tudo mais. Pensando em dar uma introdução, e até para a gente ver que essa é uma discussão bem antiga, eu queria que a gente desse uma volta rápida aqui no tempo, para a Irlanda do século VI. Há um tempo atrás, assim, toda discussão, até para ilustrar, né, toda discussão que a gente tem sobre propriedade intelectual acaba voltando para Gutenberg e a criação do tipo móvel, tudo. Mas eu acho que o grande marco que teve da discussão do direito de cópia foi na Irlanda, no século VI, onde a realidade era um país que estava sendo cristianizado naquele momento, assim, depois de... era uma volta do cristianismo, e onde você tinha uma figura chamada St. Columbus. E St. Columbus, ele era discípulo, assim, era do mesmo monastério de um outro chamado St. Fin, um outro senhor chamado St. Fin, que emprestou para ele um documento. Esse St. Columbus, uma das coisas que se fala bastante na literatura sobre ele, nesse período do século VI depois de Cristo, que ele foi um copista, assim, absurdo. Ele saía reproduzindo os livros de uma forma que era a necessidade. Qual era a necessidade? Você tinha que ter documentos que assim, levassem a essa cristianização da Irlanda. St. Columbus, então, pegou esse documento de St. Fin e copiou. Esse documento, na verdade, era um livro que não era exatamente um salmo, assim, um livro de salmos. Era um livro que era muito comum na Idade Média, de você ter uma coleção de salmos e orações, uma coisa dessa. Ele prontamente pegou emprestado, copiou e entregou de volta o original lá para o St. Fin, que ficou puto com isso, porque ele disse que não era possível, ele não podia ter uma cópia desse documento, porque inclusive tem uma frase absurda dele que dizia que como o bezerro pertence à vaca, a cópia pertence ao livro. Isso gerou uma guerra na Irlanda no século VI. Morreu muita gente, batalha, daquelas que a gente vê em filme. Morreu gente por causa da cópia de um documento. Um documento que supostamente não tinha uma autoria também, porque assim, um autor definido. Era só porque o cara detentor daquela cópia, ele se
naquele original, assim, ele se sentia dono do copyright. O que a gente tem visto especificamente aí no final das contas, Sam Columbus ganhou a guerra. O lado dele acabou ganhando, depois de muita morte e tudo mais, ele devolveu o livro, manteve o original e por aí vai a história do cristianismo na Irlanda. Nós trabalhávamos em rede muito tempo antes da rede. Era um sistema onde durante uma semana, que era um tempo normal, tinha uma correspondência para qualquer lugar do mundo, durava uma semana. Os Correios era mais eficiente, porque não trabalhava com outro tipo, como os bancos e outros serviços de transporte que eles prestam hoje. Então o Correio era muito mais ágil, porque a única função dele era a correspondência. A arte Correio surgiu numa época onde a comunicação, apesar da multiplicidade dos meios, tornou-se difícil, enquanto que a arte oficial, cada vez mais, acha-se comprometida pela especulação do mercado capitalista, fugida a toda uma realidade para beneficiar uns poucos, burgueses, marchands, críticos e a maioria das galerias que exploram o artista de maneira insaciável. A arte Correio, meio arte, arte por correspondência, arte a domicílio, esse termo, arte a domicílio, foi criado por Cavellini na Itália. Ou qualquer outra denominação que receba, não é mais um erro, e sim a saída mais viável que existia para a arte nos últimos anos. E as razões são muito simples: antiburguesa, anticomercial, antissistema, etc. Esta arte encurtou distância entre povos e países, proporcionando exposições e intercâmbio com grande facilidade, onde não há julgamento nem premiação dos trabalhos, como nos velhos salões e nas catucas bienais. Na arte Correio, a arte retoma suas principais funções: a informação, o protesto e a denúncia. Os artistas teorizam sobre o movimento e surgem os espaços substituindo as galerias e museus. Os envelopes, postais, telegramas, selos, faxes, cartas, etc., são trabalhados, executados com colagens, desenhos, ideias, textos, xerox, propostas, carimbos, música visual, poesia sonora, etc., e enviado ao receptor ou receptores, como é o caso do postal móvel, e o envelope de circulação, que depois de passar pelas mãos de diversas pessoas e países, retorna para o transmissor, tornando-se um trabalho bumerangue. O postal móvel, o primeiro que eu tenho conhecimento, foi criado por Daniel Santiago, aqui de Recife. É um postal que ele fez diversos. Quadriculou, um postal grande, e você recebia, passava um traço no destinatário, botava um outro, passava um traço, e esse postal ia circulando por diversos países, como acontece com os envelopes que eu sei, acrescentando filmes. Nós fizemos filmes com cada um mandando um determinado tempo de duração, e lá a pessoa editava todo o filme com publicações e outros tipos de experiência. Inclusive com o fax, nós trabalhamos um dia chamado 24 horas, que foi um projeto onde os convidados recebiam o fuso horário dos países que estavam envolvidos, que era uma quantidade grande, e você sabia exatamente como trabalhar diante do fuso horário que estava naquele momento. Fiz a minha tese de doutorado sobre os anos 70, exatamente. E nos anos 70, e o Paulo era uma figura central, realmente a importância do trabalho dele, não é porque ele está aqui não, mas era vital, quer dizer, essa coisa da arte postal, da arte correio que ele fazia, teve uma repercussão e teve um impacto também muito grande em toda a produção poética, eu acho, da década de 70. Isso foi uma coisa assim, bem seminal e bem importante. E essa época, eu não vou falar dessa época, eu vou falar do século XVIII. Eu resolvi inovar aqui e falar do passado, porque a novidade estava com vocês aí. Então eu falei, chega de novidade, século XVIII. Aí quando eu cheguei aqui, a mesa estava toda velhinha. Ele falou do século dos anos 70, ele falou do Columbus. Quer dizer, eu acho que tem uma necessidade mesmo da gente olhar para trás e ver essa ansiedade, essa demanda latente pela internet, pelas redes, que é uma coisa bem mais antiga e bem mais anterior e que promove essas ações de hoje. Quer dizer, hoje a gente está conseguindo uma coisa que é uma demanda muito antiga, eu acho. Então eu vou ler, que nem professora chata, porque eu não quero perder as anotações que eu fiz. E eu achei também que todo mundo ia usar PowerPoint, eu dou aula com PowerPoint, mas falei, não vou usar PowerPoint porque eu não quero ser moderna. Mas ninguém usou PowerPoint, essa mesa realmente está estranha. Então, essa coisa da autoria, ela começa, para mim, pelo menos, no estudo da arte dos anos 60, 70, onde você começa a ter essas manifestações, tipo essa que o Paulo acabou de contar, que eu acho super oportuna de vocês todos prestarem atenção e recuperarem, porque
porque foi uma coisa na cultura, repito, da maior importância, mas todo esse momento ele lidou com essas iniciativas muito ansiosas e muito sem instrumental, muito sem equipamento para como é que se diz, para se comunicar, para criar redes. Era uma arte potencialmente de rede, mas também tinha uma coisa que aparecia nos romances, na crítica, que era um tema recorrente, que era isso, o desaparecimento do autor e a morte do autor. Você tem o Nouveau Roman francês, onde o autor já era. A ideia de que o autor já era e que o autor estava desaparecendo, ela também não é só das artes e da literatura. Se você pegar a filosofia daquele momento, você vai ver o pós-estruturalismo aparecendo e o quê? O sujeito já era, a morte do sujeito, centramento do sujeito. Então é um momento muito de desejo do que está acontecendo hoje, muito de começo de conversa. E então eu sempre fui marcada muito, quer dizer, minha formação é toda marcada com essa coisa da autoria. Aí eu passa 40 anos de experiência profissional, aí aparece a questão resolvida. Me deu uma alegria, quer dizer, eu estou com mania dessa coisa de Creative Commons, não sei o que lá, tudo que eu faço, penso nisso. Mas eu falei, vou segurar e vou começar a pensar lá para trás, de onde é que se inventou essa figura do autor e onde é que e que leis são essas, onde é que elas começaram a aparecer. Isso é que me interessou e eu saí buscando um pouco e vou trazer aqui o resultado para vocês. Então é todo um momento moderno, desesperado para marcar e consolidar e confirmar a ideia de autoria. Mas por quê? Por causa do texto? Por causa do quadro? Não. Por causa do valor do quadro, por causa do valor do texto. Então é uma coisa muito, é um macete moderno, quer dizer, quando acaba o mecenato, o artista se vê meio desesperado, ele entra no mercado sozinho, sem era nem beira, e tem que inventar uma figura, e essa figura inventada foi a figura do autor, do artista maldito, do genial, do superior, do que fala com Deus, do inspirado. Essa figura foi criada para ele poder encarar o mercado e vender aquela obra como uma obra necessária, como um produto, né? Porque nunca tinha sido um produto a obra de arte, tá? Ela tinha sido outra coisa, ela era uma coisa comunitária. Você, nas civilizações antigas, você não tem essa figura do autor. A Ilíada, você não sabe quem escreveu a Ilíada e a Odisseia, não foi o Homero. Homero recitava, ele era um cantor, ele recitava a Ilíada e a Odisseia. O autor ninguém sabe até hoje. Por que não sabe? Porque não era uma variável importante naquela cultura. A autoria não era, o importante era, se a gente for ver, eu tenho coisa, tá melhor escrito aqui, mas se a gente for ver, eu vou voltar para esse raio desse texto, mas se a gente for ver o critério de valor da antiguidade clássica, era a antiguidade do texto. Se o texto era antigo, se ele tinha sido contado por muita gente, ele era um texto real, autêntico. Agora, quem escreveu não interessava, não vinha ao caso. Então você não tem registro dessas autorias no mundo clássico, na cultura clássica. O que era importante era contar, era narrar, era passar. Inclusive a palavra Corão, ela quer dizer recitar. A tradução de Corão é recitar. Então o importante era o intérprete, não era o original autor, né? É porque o momento é sintomático, é o momento onde o individualismo se coloca como bandeira política, a Revolução Francesa. Nesse momento da Revolução Francesa, onde o indivíduo é um valor supremo e uma bandeira política fortíssima, nesse momento, quer dizer, antes de vir a Revolução Francesa, momentos antes, você tem contra a monarquia um monte de intelectuais, um monte de artistas, um monte de, enfim, de militantes e ativistas contra a monarquia. Esse povo contra a monarquia fazia panfleto. Então começou a escrever panfleto, carta anônima e passar para o povo contra a monarquia. Aí ficou importante saber quem escrevia, segundo o Foucault, versão Foucault, quem escrevia aqueles panfletos, quem era o autor daqueles panfletos, para prender. Porque era passível de pena aquela pessoa que estava falando que ia derrubar um regime. Então,
Para o Foucault mostra que a pesquisa e a necessidade de identificar a autoria de um texto, ela vem nesse momento. E nesse momento por motivos de repressão. Quer dizer, nesse momento para prender aquele autor, para eliminar aquele autor. Mas foi o primeiro momento onde o Foucault diz que achou essa necessidade de identificação da autoria de quem escreveu mesmo um texto. Eu acho isso interessante por dois motivos. Um, porque esse autor aparece para ser punido, né? Ele aparece num primeiro momento como uma ameaça à ordem. E num segundo momento, e a segunda coisa é que ele aparece profundamente vinculado a uma ideologia nascente de individualismo total, né? Que é a coisa da Revolução Francesa, o direito do indivíduo, os direitos iguais, eu não sei o que lá, mas, de qualquer jeito, uma cultura moderna que nasce aí toda centrada em torno, cujo eixo é o indivíduo. Esse debate que a gente está travando hoje, ele está todo mapeado já. Eu não sei por que ficou quieto tanto tempo, isso é que é a minha pergunta. Porque essa conversa parou aí nesse momento, 800 e não sei quanto. E ninguém retomou essa pergunta. Isso é muito interessante. A legislação brasileira, por sua vez, ela tem lá aquele item que a Silvia Gandolfo mostrou no outro seminário, mas necessariamente, mas é interessante, necessariamente ninguém, não estava todo mundo. Mas é o seguinte, esse que ela estava contra o Creative Commons, quer dizer, contra não, ela estava achando uma bobagem o Creative Commons, a ideia de Creative Commons, por quê? Porque a legislação brasileira, ao contrário da americana, onde foi criado o Creative Commons, ela já tem isso. Eu não me lembro, ela mostrou na tela, não foi não, mas eu não me lembro muito bem quais eram os termos, mas é assim, tem uma flexibilidade que o autor pode dispor dos seus direitos como quiser, tá? Isso já está na lei. Então, ela acha que o Creative Commons para os Estados Unidos faz sentido, mas no Brasil não, porque a lei acontece que eu sou autora. Nunca nenhum advogado me disse isso. Eu não sabia, não. Isso estava escondido. Esse detalhe da lei brasileira, que é real, que eu li, ela não era divulgado. O que acontece, então, com o Creative Commons, que não teria, então, novidade nenhuma? Tem sim. Tem sim, pelo menos, mesmo que a gente aceite que a lei brasileira já tem esse dispositivo. E tem por dois motivos. O primeiro motivo, que me parece, é que você politizou a questão, tá? Em primeiro lugar, essa questão aparece com outro conteúdo, ela não é natural, ela não é, você reabre essa questão que ficou quanto tempo? 800? Mais de 100 anos de novo, sem perguntas. Enterrada essa questão do autor, tá? Achando que era natural, que era isso mesmo. Quando não era, a gente está vendo que é uma coisa histórica. Quer dizer, a cada momento da história você pensa o autor de uma forma e a propriedade de uma forma. Isso é um problema social e histórico, isso não é natural. O autor não é uma coisa natural, nem a ideia de propriedade não é natural também. Então não é uma verdade, é isso que eu estou querendo dizer. Ela é uma circunstância. Eu gostaria de falar um pouco da Web 2. Essa Web 2.0 tem sido o novo hype, da garotada da geek, né? E assim, tem se cultuado muitas ilusões em relação a isso. Porque, na verdade, todos esses sistemas, Flickr, MySpace, YouTube, etc, nós sabemos quais são, na verdade, eles dão a ilusão de que a sua produção, a sua criação, ela é sua. Só que todo o material que fica depositado nesses sites, eles são material proprietário da empresa que criou esses sistemas. Então, assim, na verdade, isso é uma enganação. As pessoas acreditam, não, Web 2, Flickr, tudo mais, tudo bem.
falou do Oaxaca, né, e tudo. Mas, na verdade, esse material de Oaxaca, ele é propriedade do Flickr. Então, assim, é um engano ficar acreditando que a Web 2 é a solução, enfim. Eu na verdade, assumo que eu sou muito crítico com essa cultura de mercado.